semana nós estaremos compartilhando as referências que estão no livro dos Salmos, né? E eu quero começar hoje, né? Nós estamos começando lendo o Salmo de número 22 e eu quero compartilhar com você uma palavra a partir deste Salmo, amém? Salmo de número 22. Esse salmo, na verdade, é importante para nós, por quê? Porque de fato é um salmo davídico. É um salmo, na verdade, que começa com um clamor de desespero, de angústia, de sofrimento, mas ele termina com um hino de louvor. É evidente que eu não vou ler o salmo todo, mas quero encorajar você a estar lendo depois da live, né? Então, ou seja, eu vou compartilhar a partir desse salmo, nós vamos destacar alguns pontos aqui, mas eu gostaria muito que você pudesse ler este salmo na íntegra quando terminar a live aqui, amém? Este salmo, na verdade, ele é frequentemente associado à crucificação de Jesus, pois muitos desses versículos são proféticos e apontam, na verdade, para o sofrimento do Messias. Nos versículos 19 a 31, Davi, na verdade, passa desse desespero, dessa angústia, a uma postura de confiança, louvando a Deus por sua fidelidade e salvação. Ou seja, esse salmo mostra para nós uma transição de um momento de dificuldade, de um momento de angústia, de um momento de sofrimento, para um momento de adoração. Então, ou seja, nós precisamos compreender e perceber que, na verdade, Deus é que promove isso em nós. E não sei como que você chegou aqui hoje. Talvez você tenha chegado nessa manhã, iniciado essa semana aí, angustiado, em sofrimento, com tantas situações que estão para acontecer, querido. Entenda e compreenda, seja sensível, na verdade, àquilo que Deus quer conduzir você. Quando nós olhamos para o contexto desse salmo, para os eventos que estavam acontecendo quando ele foi escrito, ou seja, aqui nós percebemos que Davi, provavelmente ele estava numa situação de angústia. Quando ele escreveu este salmo, ele começa, na verdade, ou seja, sentindo-se abandonado por Deus. Mas à medida que ele ora, a sua fé é renovada e ele se lembra da fidelidade de Deus. Isso, na verdade, reflete a trajetória de muitos de nós. Muitos de nós, em algum momento, na verdade, já teve essa sensação, esse sentimento de dificuldade. E olha, ao buscar ao Senhor, encontra essa renovação. É muito da nossa perspectiva humana, natural, na verdade, quando as coisas não acontecem, quando nós estamos vivendo e os problemas se multiplicam, as coisas vão acontecendo, a gente se sente abandonado. Mas, querido, presta atenção, é a palavra de Deus que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. No dia mau, o Senhor está conosco. No dia de dificuldade, o Senhor está conosco. Então, ou seja, nós precisamos ter essa sensibilidade. Davi nos ajuda a perceber isso. Enquanto, na verdade, ou seja, os salmos são atos de adoração, de busca ao Senhor, ou seja, ele nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, ele vai para os pés da cruz, ele vai, na verdade, para os pés do Senhor e clama pelo Senhor, e isso gera uma mudança, uma transformação, ou seja, na forma que ele estava vivendo, no espírito pelo qual ele estava vivendo aquele momento. Querido, é isso que Deus quer fazer com a sua vida hoje. A mensagem principal destes versículos do Salmo 22, na verdade, é a transformação do sofrimento em louvor, através da confiança em Deus. Ou seja, diante do sofrimento, diante da luta, diante do problema, nós precisamos, na verdade, nos voltar para o Senhor e perceber o seguinte: o Senhor, ele deseja transformar essa angústia, esse pranto, esse lamento, na verdade, em atos de louvor. É trocar suas vestes de pranto, de luto, por vestes de louvor, de adoração. Pastor, mas como que isso é possível, na verdade? Querido, Davi, ele mostra para nós que, apesar do seu sofrimento, ele manteve a sua fé, e ao clamar a Deus, ou seja, ele encontra esperança. É isso que você precisa, na verdade, se posicionar, ou seja, é clamar ao Senhor, levantando a Ele, ou seja, um ato de adoração, de louvor, para proclamar, na verdade, a bondade, a justiça, a fidelidade de Deus. E enquanto nós agimos dessa forma, Deus age em nosso favor. Ou seja, é nós buscarmos ao Senhor e experimentarmos o que Ele tem de novo. Ou seja, agora, quando nós olhamos para isso, nós vamos identificar o quê? Essa perspectiva, ela é extremamente relevante para hoje. Ou seja, em nossas vidas, nós enfrentamos dor, sofrimento, dificuldade.
Talvez se eu perguntasse para você hoje assim, qual que é a sua maior dor? Qual que é a sua maior preocupação? Com o que você está preocupado? Nós teríamos pessoas preocupadas com as finanças, preocupadas na verdade com sua família, com o que está para acontecer. Todas essas preocupações são legítimas, mas nós precisamos ter clareza, na verdade, daquilo que nós devemos fazer com isso. O que você deve fazer diante da luta, da dificuldade, do problema? O que você deve fazer? Aqui nesse Salmo de número 22, nós encontramos algumas aplicações, ou seja, há um convite de Deus para nós nesse Salmo, na verdade, a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando nos sentimos, na verdade, abandonados. Esse sentimento, essa percepção tem muito a ver com a nossa alma, com os nossos sentimentos, e é o próprio salmista que vai dizer o seguinte: por que está abatido a minha alma? Clama ao Senhor, porque Ele na verdade tem a resposta para nós. Quais são as atitudes práticas que nós podemos tomar então diante das situações que nós estamos vivendo? O que nós aprendemos com esse salmo, querido? A primeira aplicação que nós podemos fazer é buscar a Deus em tempos de dificuldade. No dia difícil, no dia da angústia, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Olha, o verso de número 22 do Salmo 22 vai dizer o seguinte: anunciarei o teu nome. Salmo 22, 19 diz o seguinte: olha, ó Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem depressa em meu auxílio. Ou seja, é o salmista clamando na verdade ao Senhor. E olha, às vezes nós não percebemos, mas não é Deus que se distancia de nós. Essa percepção de distanciamento de Deus, ela está muito mais relacionada à nossa perspectiva. É nós que nos afastamos de Deus, ou seja, é nós que muitas das vezes nos sentimos dessa forma. Mas o fato de se sentir distante de Deus não necessariamente está, ou seja, relata a verdade que Deus está distante, não, porque Ele está junto de nós, Ele está próximo de nós. Na verdade, Ele vive em nós. Consegue perceber isso? Ou seja, Deus não pode estar mais próximo de você porque Ele já está dentro de você, e você precisa ter essa clareza. Pastor, mas às vezes eu me sinto assim. O sentir tem a ver com a alma, e querida, a nossa alma na verdade ela é resultado da nossa mente, vontade e emoções, e quantas das vezes isso nos trai, quantas das vezes isso nos dá uma impressão errada. É por isso que diante da dificuldade, diante do problema, nós precisamos buscar a Deus. Uma segunda aplicação é: louve a Deus mesmo nas adversidades. Está difícil? Adore. Está difícil? Louve. Está complicado? Ore. O verso 22, o Salmo 22, então, agora sim, diz o seguinte: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, entre o teu povo reunido te louvarei. Ou seja, eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. No dia da dificuldade eu vou adorar o Senhor, no dia, ou seja, de celebração eu vou adorar o Senhor, no dia bom, no dia difícil, ou seja, independente da circunstância, eu preciso louvar o Senhor todos os dias, porque de fato isso é que traz vida para nós. Não pode faltar o louvor, não pode faltar a adoração nas nossas vidas. Nós precisamos fazer disso, na verdade, aquilo que nos posiciona, aquilo que nos fortalece. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer a este salmo, na verdade, é compartilhar a fidelidade de Deus com os outros. Quando você adora o Senhor, quando você busca o Senhor, quando você louva o Senhor, querido, isso na verdade também é um testemunho. Nós devemos compartilhar da fidelidade de Deus, devemos compartilhar daquilo que nós temos recebido, devemos na verdade, ou seja, tornar público e notório aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, porque isso rende louvores a Deus, rende adoração a Deus, mas nos posiciona também no lugar em que nós devemos estar. O verso de número 30 do Salmo 22 diz o seguinte: olha, a posteridade o servirá, a futura geração ouvirá falar do Senhor. Ou seja, as pessoas vão ouvir o que Deus fez nas nossas vidas, e através desse ouvir, elas também se posicionarão, ou seja, nós vamos influenciar. Alguns questionamentos são importantes para nós nos fazermos esta manhã. Querido, como que você pode testemunhar dessa fidelidade de Deus? Como
Como que você pode compartilhar isso? É simples, é dizer, ou seja, é a sua adoração, são seus atos de louvor, é você perceber na verdade o que Deus é, o que Ele fez e se posicionar, dar publicidade àquilo que Jesus já fez. Nós encontramos isso na verdade, ou seja, em toda a palavra de Deus, a necessidade que nós temos na verdade, ou seja, de apontar para Jesus, de adorar Jesus por aquilo que Ele fez. Isaías 53 vai dizer, vai trazer essa descrição do servo sofredor, que aponta para o Senhor, que aponta para Jesus, que mostra na verdade a necessidade que nós temos na verdade de adorar o Senhor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das situações. Nós não paramos, mas pelo contrário, nós avançamos para aquilo na verdade que o Senhor tem para nós. Lá em Mateus 27, verso 46, o próprio Jesus, na verdade, ele cita o início do Salmo 22. Jesus está na cruz e na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas presta atenção, em meio ao sofrimento e luta, o Senhor não desiste, mas Ele continua, Ele persevera, Ele vai à frente. Por quê? Porque na verdade, ou seja, Ele compreende que Ele está no centro da vontade de Deus. E Ele entenda uma coisa: sofrimentos e lutas do presente não se comparam à glória do porvir. E nós precisamos ter uma perspectiva da eternidade e saber que esse momento presente, talvez de dificuldade, de problema que você está vivendo, não se compara àquilo que está por vir. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 12, nós vemos o autor de Hebreus citando também o Salmo de número 22, o verso de número 22, mostrando que Jesus louva a Deus no meio da congregação. Ele é o sumo sacerdote, Ele é que nos conduz, e assim como Ele, um servo sofredor que adorava o Senhor, que cumpria o seu propósito, que manifesta na verdade a vontade de Deus, assim somos nós, assim nós precisamos viver. Eu não sei na verdade o que você está vivendo hoje, mas eu sei uma coisa: Deus está nos conduzindo até uma postura de adoração, de louvor, de busca dEle, apesar das circunstâncias. Quando nós olhamos para o Salmo 22 hoje, o que nós vemos? Nós encontramos aqui, ou seja, esse ensino trazido por Davi, trazendo na verdade essa necessidade de mudança, ou seja, um momento de sofrimento, de luta, que ele se transforma. Há uma transição de sofrimento e dificuldade para adoração, para clamor, para louvor, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer transformar o seu sofrimento em louvor a Deus, através da sua confiança no Senhor. Hoje nós entendemos pela palavra de Deus, nós vimos que com a fé de Deus, ou seja, a fé em Deus, pode renovar nossa esperança. Talvez você chegou aqui hoje abatido, triste, em dificuldade, mas renova as suas forças no Senhor, renova as suas forças no Senhor, porque mesmo durante a adversidade, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nós, e nós podemos ter clareza disso. Vamos na verdade avançar para aquilo que Ele tem para nós. O Senhor na verdade tem novidade de vida, o Senhor tem uma vida abundante, o Senhor na verdade tem uma nova perspectiva que eu e você precisamos trazer para a nossa realidade. Querido, eu não sei o que você está vivendo, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa: vamos adorar o Senhor juntos, vamos declarar a bondade dEle nas nossas vidas, afirma isso, ou seja, dá publicidade, dá luz, joga luz sobre a sua vida, na verdade, ou seja, por meio da adoração. Hoje nós vimos aqui como a fé em Deus, ela pode renovar a nossa esperança e nos levar a louvar, nos levar a adorar. Querido, eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer o Senhor, eu tenho certeza que você tem motivos para adorar o Senhor. Então comece agora, comece a liberar palavras de adoração, querido, comece a na verdade usar, ou seja, comece aqui do chat, aonde você está assistindo, comece a declarar, ou seja, a bondade de Deus, comece a declarar palavras de adoração. Mas por quê? É porque na verdade quando nós fazemos isso, nós damos lugar para o Espírito Santo, isso vai aquecer o seu espírito na verdade, e você vai perceber que essa tristeza, ela vai ser substituída, essa dificuldade, essa angústia, ela vai ser substituída pela esperança, e é assim que Deus nos transforma. Nós vamos encerrar esse momento nosso aqui orando, e eu quero orar com você, pedindo a Deus de fato que nos ajude a confiar plenamente nele, confiar na sua fidelidade,
e nós possamos louvar o seu nome, independente das circunstâncias. É aquela canção, sabe? Te louvarei, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu estou passando, eu vou adorar o Senhor, porque Ele é o Deus da minha vida, Ele nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. E nessa segunda-feira o Senhor nos pega pela mão e nos conduz, na verdade, a uma posição diferente. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Deus, na verdade, quer conduzir você a viver aquilo que Ele planejou para você, amém? Ora comigo agora em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor nessa manhã, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e declarar o nosso amor a Ele, declarar o quanto que nós estamos, na verdade, ou seja, quanto que nós somos abençoados, o quanto que a misericórdia dEle nos alcançou, o quanto que Ele é bom, bondade e fidelidade nos acompanharão todos os dias. É isso que a palavra de Deus tem para nós, amém? Ora comigo agora. Senhor, muito obrigado. Oh Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos guia, que nos instrui, ó Deus amado, em todos os momentos das nossas vidas. Pai, no momento de dificuldade, ó Deus, nós vamos adorar o Senhor. No momento de luta, de problemas, ó Deus, nós vamos bendizer o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a razão da nossa vida, é o Senhor que nos conduz, ó Deus, e a tua palavra diz que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Oh Pai, obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido. Oh Deus, dá-nos coragem, ó Deus, de testemunhar da tua fidelidade. Oh Deus, que aqueles que olhem para nós possamos testemunhar da tua fidelidade, que as próximas gerações recebam, ó Deus, o nosso testemunho de louvor, de adoração, de novas experiências, de transformação. Pai, eu oro, ó Deus amado, por versos de louvor sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que o pranto, o choro, a ansiedade, a dificuldade, Deus amado, oh Pai, que tudo isso seja substituído, Deus, por vestes de louvor, de adoração ao Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã e declaramos, ó Deus amado, o nosso amor. Oh Deus, declaramos o nosso amor ao Senhor, declaramos, ó Deus amado, em nome de Jesus, a nossa adoração ao Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, tudo que nós temos, tudo que nós somos, ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos. Oh Deus, obrigado, obrigado porque o Senhor nos ouve, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque em todas essas coisas, ó Deus, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, é o nosso clamor nessa manhã. Oh Deus, alcança, Deus, cada um dos teus filhos. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro por milagres, ó Deus, sendo ativados neste momento, por meio da adoração, por meio do louvor, ó Deus, que haja essa transformação. Oh Pai, aqueles que chegaram aqui, ó Deus, tristes, que chegaram aqui abatidos, ó Deus, possam sair deste momento, Deus, diante dessa palavra, Deus, possam experimentar a alegria renovada, o ânimo renovado, forças renovadas, ó Deus, no poder do nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e porque cremos, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Querido, em nome de Jesus, testifica daquilo que Deus fez, glorifica o nome do Senhor, adore o Senhor na verdade e olha, compartilhe daquilo que Ele está fazendo com você neste tempo, amém? Glória a Deus, aleluia.